Olá pessoal, hoje nós iremos ver um código do início ao fim de um sistema inteiro em Laravel. Esse sistema ele terá um banco de dados com duas tabelas em MySQL e nós teremos também um login. Esse sistema ele é idêntico ao sistema que nós fizemos no CodeIgniter. No entanto, nós utilizamos aqui utilizando o Laravel, nós utilizamos comandos como PHP Migration, como PHP Make Controller, Make Model, que são os comandos que permitem a criação dos nossos scaffolds, né, que são o esqueleto do código do model, do código do controller, que são comandos que vão fazer a migração do modelo do nosso banco de dados para o banco de dados. Nós podemos também, que não é o caso, mas nós podemos também popular nosso banco de dados através do comando PHP Artisan. É um comando bem poderoso que nós vimos no vídeo passado, na aula passada. Na aula passada eu demonstrei como criamos um sistema básico. E mesmo assim ele é muito básico, nós nem lemos os resultados e mostramos na tela. Aqui eu vou mostrar tudo. Eu vou mostrar o desenvolvimento, eu vou mostrar como as views são elaboradas utilizando o Blade, como gravamos, como realizamos o acesso, enfim. E o login, para quem já conhece o Laravel, essa aula eu poderia ter utilizado um sistema, uma biblioteca, um middleware para login automático. Mas eu não quis fazer, eu quis fazer algo que fosse semelhante à aula do CodeIgniter. Eu fiz login todo manual. Mas depois eu pretendo criar uma vídeo para demonstrar como nós utilizamos o middleware para a criação de um login automático. Inclusive, ele já vem com funcionalidades interessantes para disparo de e-mail caso você perca alguma senha. Então, você tem toda a estrutura para a realização do login e do registro do usuário no sistema. Mas nesse caso, nesse exemplo, nós fizemos tudo à mão. Então, voltando na modelagem do nosso banco de dados, ok? Nós temos duas tabelas nesse banco de dados, que é o Customers and Orders, tá? Onde nós temos aqui um customer pode ter N orders. Então nós temos um relacionamento para muitos. E esse relacionamento se dá justamente ao Customer ID, que faz a referência estrangeira, uma chave estrangeira para Customer. E nós temos nome, que é um varchar, uma string, o e-mail é um varchar também, uma string, e o password também. Aqui nós temos o ID, o ID normal para cada order, uma descrição, 255 varchar, a quantidade amount, e o nosso Customer ID, que obviamente ele tem que ser exatamente igual ao tipo que ele vai fazer a vinculação de uma chave estrangeira, ok? Então, dessa forma nós temos o nosso modelo. Ok, como criei esse modelo para utilizando o Laravel? Primeiramente eu criei uma tabela Customer. Eu usei lá o comando PHP Artisan Make Migration e coloquei o nome de Create Customer Table. E ele gerou o código scaffold para mim e eu preenchi esse scaffold utilizando, coloquei aqui o nome da minha tabela, Customer, tá? Na verdade era Customers que está ali no diagrama, mas eu deixei como Customer apenas, tá? Então, vamos continuar com a nossa Table ID, que ele vai gerar um ID automático para a gente auto-incrementado,
Nós vimos isso na aula passada. Isso está dentro da documentação do Laravel. Vamos aqui criar o nosso name string, e-mail string, password string e os timestamps default para a geração dessa tabela Laravel-like, ok? Então, esse comando aqui depois gerei, deixei assim, gerei um outro scaffold utilizando o comando php artisan make migration create order table, ele gerou para mim, ok? E aí eu coloquei, isso aqui é o seguinte, pessoal, caso eu gerasse mais de uma vez o comando make migration, caso existisse, né, a order, né, eu só vou apagar se existe. Ó, se existe, eu apago. Tá? Então eu criei esse drop aí, mas isso aqui, no nosso contexto, eu só executei 2 vezes, no nosso contexto eu não precisei usar. Então eu criei aqui o order, onde eu tenho ID, string, eu já vou falar sobre esses dois aqui, é o string description, o double amount 1512, significa tamanho 15 com 2 dígitos decimais. E aqui temos uma diferença. Table Big Integer. Por que Big Integer? Vamos lá no nosso help, quero mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. É bem interessante, onde eu mostro, eu tenho aqui uma vasta documentação no meu Laravel, é uma documentação muito boa, eu me achei bem aqui. Vamos dar uma olhada, esse aqui é no database, onde eu tenho migrations. E no migrations temos uma tabela muito interessante que mostra isso aqui, ó. Aqui nós temos os tipos de colunas disponíveis. E o nosso table ID não aparece como um tipo, mas ele tem uma descrição que é um apelido, um alias da table Big Increments ID. E o Big Increments, ele na verdade é um Big Int Unsigned, que ele é auto-incrementado. Isso, então, nos infere que se eu quero que meu Customer ID seja uma chave estrangeira, então eu preciso ter o mesmo tipo daquela Table ID que foi criada, né? Criada aqui, ó. Então, para ser o mesmo tipo, eu vou usar Big Integer, vou colocar o nome de Customer ID e já deixo, né, vinculado qual é o tipo, Unsigned. É isso que está lá na nossa tabela, então eu deixei dessa forma aqui. Então, para finalizar, eu preciso dizer que essa Customer ID é uma chave estrangeira. Então, se for um table foreign Customer ID, faz uma referência ao ID de quem? Da tabela Customer. Então, esse Customer ID faz referência a essa tabela aqui. Dessa forma, executei o comando make migrations, ele vai lá e monta para nós, todo o banco de dados com as tabelas que a gente precisa. Tá? Então, ele vai lá e funciona para nós, funcionou tudo isso aqui, inclusive a nossa customer, onde o customer eu tenho aqui as minhas colunas, estão todas as minhas colunas aqui que foram criadas através do comando make migration, big int, conforme a documentação, e depois a order, que a order na verdade é onde eu terão aqui os campos, que é o Customer ID, que é uma foreign key, aqui demonstro aqui embaixo, ó, que a minha Customer ID é uma foreign key, tá? E nós temos aqui o amount e o description. Então foi criado. Está criado, se chama a nossa tabela de Laravel Example,
Tá? E eu já vou lá mostrar para vocês o nosso Envy, que o nosso Envy tá lá. Laravel Example é o nome do nosso banco de dados que eu criei com base nos comandos PHP Artisan, ok? Bom, até aí tudo bem. Vamos dar uma olhada então, quando eu coloco o barra, para onde ele vai primeiramente. Tá? Então eu vou executar o nosso comando, vou disparar o nosso servidor. Então, nosso servidor aqui vai ser PHP Artisan Serve. Disparei o servidor na máquina local na porta 8000. E eu vou colocar localhost 8000. Ele entrou nessa tela aí. Muito bem. Temos uma tela de login. E dentro da tela de login, temos ainda um link que ele vai num formulário Register Form, onde nós temos um cabeçalho aqui e nós temos os campos de entrada desse formulário. Então vejam bem, temos dois formulários aqui, o Login e um Register Here, que é um formulário onde nós vamos entrar com o registro de cada usuário. Pois bem, vamos analisar então, passo a passo, o que significa isso. Vamos lá no nosso Routes, não se assustem. O nosso Routes tem muitas rotas. Eu vou explicar uma a uma. Eu deixei uma separada da outra, de forma bem didática, mas na vida real eu vou mostrar para vocês que alguns detalhes poderiam ser melhorados nesse código. Obviamente, eu não sou nenhum profissional com enorme experiência em Laravel. Eu apenas fiz um código de maneira didática para vocês começarem os seus trabalhos, porque essa aula ela está fazendo uma referência ao curso técnico de informática para internet do IFRS Campus Rio Grande, no componente curricular Desenvolvimento de Sistemas 1. Então é óbvio que se tem aqui condições de a gente melhorar muito esse código, mas estou mostrando o básico que esse framework ele atende às necessidades das nossas aulas. Então, quando eu colocar o barra, ele vai acessar o controlador Home Controller na função index. Então, ok, vamos lá então nos nossos controladores, que nós estamos no barra http controllers, temos aqui Home Controller. E o que faz esse index? Esse index chama uma view, que é aquela tela de login. E o nome dessa view é pages.login. Pages.login. Mas, quando eu faço referência a uma view, sempre temos que ter ideia que quando eu tenho pages.login, significa diretório.arquivo.blade.php. Certo? Então, obviamente, se eu tenho pages.login, significa que eu tenho uma pasta chamada pages dentro da view. E lá dentro temos o login. Então eu vou lá na minha pages, dentro da minha view, eu tenho resources, view, pages, ok? Então dentro do pages eu tenho login.blade. Vejam que interessante. Então está aqui todo o meu login. Tá? Então meu login Blade, está aqui algumas menções, aqui alguns links para a Bootstrap. Eu poderia baixar a biblioteca Bootstrap local e fazer acesso a ela, mas resolvi deixar online. Isso aqui eu vou mostrar depois, esses ifs errors aqui. Tá? Esses ifs errors, eles são similares aos erros que acontece, por exemplo, quando você tentar fazer a submissão do formulário de login com dados incoerentes, dados errados, com formulário com campos vazios, que é a validação. Mas também temos aqui, se o usuário ele fez o acesso correto,
ele fez o registro correto, ou então se ele não conseguiu ter o acesso ao sistema, onde eu tenho login fail. Eu vou mostrar cada um deles no momento quando eu for testar o sistema. Tá? Como é essa tela aqui? Essa tela é simples, é um bootstrap, ok? Sem nenhuma novidade, ok? No entanto, temos só um detalhe que temos que observar. Esse detalhe é a action. Eu poderia fazer uma action fazendo uma menção utilizando uma URL direto, colocando barra, localhost, barra, login user. No entanto, é altamente recomendável utilizar o comando URL, a função URL, abrir parênteses, e aqui ele vai para a rota login user, ok? Com o método post, porque aqui eu vou tentar fazer um post, certo? Para acessar o sistema. Então, e isso aqui é para o meu CSRF, que é uma forma de proteção do meu formulário para invasão, digamos assim, de dados por terceiros pelo formulário. Tá? Então é necessário colocar isso, senão o Laravel não funciona, ele não aceita isso. Tá? E aqui nós temos os campos, ok? E aqui nós temos um outro URL, que foi esse register link aqui, que ele tem um register here, é o nosso acesso para o formulário registration. Então vamos começar por esse formulário aí. Vamos começar o acesso ao registration. Ele é muito interessante porque o registration mostra alguns detalhes de validação e alguns detalhes também para gravar dados no banco de dados. Ok? Então vamos lá no nosso... Ok, faz de conta, né, que eu acessei no registration. Então vou lá e acessei aqui. Ó, e eu vou lá na minha rota registration. E no registration temos esse cabeçalho e temos nosso formulário. Eu vou lá nesse registration. Vou lá na web. E a segunda rota aqui, ó, eu tenho um get, né, porque eu quero acessar o recurso. Sempre quando vocês querem acessar o recurso, get. Se vocês querem gravar, criar um recurso, post. Então eu vou lá no meu registration e eu vou dentro do controlador home controller at registration method. Então eu vou lá dentro do nosso registration method, dentro do meu home controller que está aqui. Tá? Então beleza, entrei aqui, tá ali, ó, registration method. E dessa forma ele chamou a view pages.formRegister. Então dentro do pages.formRegister, eu vou lá dentro da minha pasta pages, eu tenho um form register. Agora vocês vão observar um detalhe. Entrei aqui no meu form register. Ok. Dentro desse meu form register, eu vou mostrar primeiro o que a gente já viu, que é o formulário que foi criado em Bootstrap, onde eu faço uma URL para o meu insert data user, ou seja, significa que quando eu entrar com esses dados, name, e-mail e password, eu estou querendo submeter via post esses dados lá para o URL insert data user. E lá dentro é que vai acontecer a mágica desses dados serem gravados no banco de dados, se tudo estiver certo, ok? Minha proteção CSRF vai continuar aqui, certo? Tudo adequado, tudo de forma que a gente já conhece. No entanto, temos aqui uma coisa que a gente não conhece, que eu vou mostrar daqui a pouco, que são os erros que são apresentados com uma class alert danger, que quando há validação ou não, se não há validação correta, ele vai vir para cá
e vai mostrar o que foi errado ou não, eu vou mostrar daqui a pouco. E temos agora esses comandos aqui que o próprio Blade, que é uma View Engine que o Laravel provê para nós, que tem dois comandos. Primeiro, eu quero que essa minha página de formulário, ele seja esse formulário aqui, ele esteja dentro de uma página maior, correto? Então eu quero que isso aqui que eu faço seja uma extensão de uma página maior. E essa página maior eu chamei de layouts, está dentro da pasta layouts.formRegisterMaster, ok? Eu quero que isso esteja lá dentro. Com que nome? Eu quero... Desculpem, é que eu falo alto. Então, dentro da seção, tudo isso aqui é um nome de uma seção. Ó. Aqui começa o início da section, que eu coloquei nome de formRegister, e aqui é o fim da section. Tá? Então a seção é essa. Essa string formRegister é o nome de uma seção, que ela vai ser substituída lá dentro desse formRegisterMaster. Então eu vou lá dentro da minha formRegisterMaster para mostrar para vocês. O que é uma formRegisterMaster? Ele vai ter o início de um cabeçalho, ele vai ter aqui um título, tá? Ele tem um título aqui, ele vai ter aqui o include. O que é esse include aqui? Ele vai incluir uma header register. Ele vai incluir um cabeçalho, vou mostrar daqui a pouco. O que é esse yield aqui? Esse yield significa o seguinte: olha, tudo que tiver com section form register e todo aquele código de formulário aqui vai ser inserido nessa tag. É como se eu pegasse esse form register aqui e toda essa section aqui, ó, como se eu pegasse tudo isso e eu fizesse aqui a substituição disso tudo aí dentro, tá? Mas fica código pra caramba. Não é isso que a gente quer. A gente quer algo que seja legível para um outro programador. Então ele vai enxergar isso aqui, ele vai ver, olha, ele tem include, ele tem um cabeçalho, eu já vou chegar lá. Ele vai incluir um cabeçalho aqui, ele vai jogar o código do cabeçalho aqui para cá, ele vai copiar e anexar o código que está dentro da minha section form register aqui. Aqui vai ter todo o meu formulário. E aqui vai ter um outro include, que é o footer. Vamos dar uma olhada nesses dois includes aqui. Reader register, include footer. O que é o meu reader register? Vamos dar uma olhada na pasta includes. Includes reader register. É simples. É um bootstrap, onde eu tenho uma navbar, que nada mais é do que visualmente essa navbar aqui, ó, em cinza, onde tem home e register form. Simples, ok? Mais nada. Está aqui a nossa navbar tranquila. Tá? Vamos agora ver o footer. O footer eu tenho as jQueries que são obrigatórias para rodarmos o nosso Bootstrap. Ok? Então, se vocês irem lá na página do Bootstrap, vocês vão ver que tem esses links também que vão ser anexados junto com qualquer página que vocês trabalharem. Então, aqui é simples. Aqui você só dá include footer ou include reader. Está tudo resolvido. Tá? Então, a nossa view ela está pronta. Nossa view ela está pronta. Então, vocês entenderam que a partir do form register eu vou chamar o meu form register master. Ele vai incluir esse formulário, essa seção lá para dentro e eu tenho aquela minha tela. O resultado é aquela minha tela, essa tela aqui. Tá? Ok. Agora temos que entender isso aqui. Ó.
eu vou submeter os dados. Submeter, eu vou botar o dado 123, um e-mail 123 e um password 123, ok? Aí eu vou colocar submit. O que vai acontecer? Olha só, ele deu 3 erros para mim. Ele deu que o nome deve ser no mínimo 5 caracteres, ele disse que o e-mail tem que ser válido e que o password também tem que ser no mínimo 5 caracteres. Vejam que interessante. Se eu acertar um, eu vou colocar o nome correto, eu vou colocar Eduardo, 5 caracteres, vou colocar o nome adequado aqui de e-mail, mas vou colocar a senha com um caractere, ele vai acusar que houve um erro de validação no password que eu exijo que se coloque 5 caracteres. Como é que a gente faz essa mágica aqui? Como é que se faz isso? É simples, pessoal. Quando você dá um submit nesse formulário, ele vai para o insert data user. E no insert data user, eu vou no insert data user do meu home controller. Então eu vou lá no meu home controller e vou no meu insert data user. Como é post, né? Ele é uma rota post. Então, dessa forma, eu vou capturar os dados de requisição aqui e eu uso o validator. O validator é uma biblioteca que já vem anexada no meu Laravel. É muito interessante essa classe. Que aqui eu recebo todas as minhas requisições, todos os meus posts, que foram aqueles 3 posts ali, nome, e-mail e password. Eu já uso o all aqui. E ele já faz um casamento. Nome, ele tem a tag required, min de 5, max de 25. E-mail é um required com e-mail e RFC. E o password required mínimo 5, máximo de 100. Ou seja, são as minhas regras de validação, onde meu e-mail RFC é o padrão de e-mail normal que a gente usa. E se falhou, se houve falha, o que ele vai ocorrer? Ele vai retornar uma página para a rota registration, ou seja, na mesma tela que eu estou entrando com os dados, mas com with errors, que os erros que o validator provê. Nem precisava ter o with input aqui, porque eu não estou chamando os dados que foram enviados errados aqui. Eu estou apagando os dados. Né? Vejo que os dados foram apagados que eu preenchi. Aquele with input é interessante para deixar os dados com erro igual. Se o usuário precisa inserir mais strings, mais informação. Eu não fiz. Aquele with inputs ele não serve para nada nesse contexto. Tá? Mas enfim. Então esse validator faz isso. Mas, se as coisas derem certo, o que vai acontecer? Eu tenho um Customers Model, que eu fiz a inserção aqui, use app Customers Model, e eu fiz em use validator também, senão não vai funcionar o nosso validator. O que é o Customers Model? O Customers Model é isso aqui, é um modelo que eu tenho que seguir com esse namespace app. Isso aqui é criado, né, automaticamente quando você utiliza a ferramenta FPHP Artisan Make Model. Então, está aqui meu Customers Model, Extends Model. O que é fillable? É o que é preenchido pelo usuário. Quais são os campos que são preenchidos pelo usuário? Name, e-mail, password. E o protected? Protected, se from table, customer. Ele vai fazer... Esse modelo é vinculado com a minha tabela customer. Ok? Lá no meu banco de dados. E o que é esse all orders aqui? Esse all orders significa que se eu executar esse comando all orders, eu tenho que pegar, é uma função que vai pegar todas as orders daquela tabela orders vinculadas a um customer. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente uso essa função hasMany, porque é um para muitos. Esse é o meu relacionamento. E eu tenho 2 parâmetros. O primeiro, qual é o modelo? app/orders model. Porque meus models estão dentro dessa pasta app. Né? App, e elas estão aqui embaixo.
Elas estão aqui, ó, tá? Qual é o campo que vai fazer menção, né, a um para muitos? É o Customer ID. Então eu coloquei ali qual é o campo desse orders que ele faz o vínculo com o Customer. É o Customer ID. Ok? Então está pronto o nosso modelo. Vamos voltar então no nosso insert data user. Criei modelo. Poderia fazer isso de outro jeito, tá? Mas eu criei modelo aqui. Nome com request nome. E-mail com request e-mail. E o password, eu não vou colocar um password visível para o usuário, né? Temos que criptografar o password. Então usamos a função MD5 aqui. Executo Customer Model Save. Automaticamente os dados são armazenados como um insert, tá? Como um insert em SQL. Os dados são armazenados no banco de dados. E aí eu vou lá para o meu login. Eu faço um redirect barra, eu vou lá para a tela de login e eu levo um flash data. Lembram do flash data que eu tinha no meu CodeIgniter? O meu flash data eu chamo assim no meu Laravel. Eu utilizo with, coloco o nome do meu dado para fazer a referência e aqui eu coloco Registered Successful, please login. Essa frase é enviada lá para o usuário. Vamos ver como funciona então. Tá? Eu vou inserir um usuário novo aqui. Então eu vou colocar... é tanto nome. Vou colocar um nome aqui... Deixa eu pensar. Um nome aleatório. De uma série antiga. Space Ghost. Ghost. Isso é muito antigo. Vou colocar space.ghost @cartoon.com. E aí vou colocar uma senha. Space. Uma senha no mínimo de 5. Então vou colocar Space o nome. Tá? Vamos criar então esse usuário. Vou colocar submit. Ok, olha ali o que aconteceu. Na página de login, eu tenho lá Registered Successful. Please login. Como isso é apresentado? Bom, isso é apresentado da seguinte forma. Vamos ver o código de novo. Eu tenho um redirect barra with success registered successful. Please login. Ele vai com esse with aqui. Vai redirecionar ele com esses dados. Então vamos lá na página. Na página normal, a página normal é a página de login, que é chamada. Ó. Lembrando que tem uma rota barra que vai para Pages Login. E a Pages Login está lá dentro da minha view. Que está aqui, ó. Login. E aquele azul é mostrado assim, ó. Else if session, veja bem, res, success, sim, tem success por quê? Porque eu fiz um redirecionamento para a barra, para o caminho padrão do meu localhost, com a tag success. Então, quando eu faço esse with, significa que essa tag existe lá, pelo session. Então, o login está aqui. Se tem success, então eu vou colocar um alert info, que é essa cor aqui que é apresentada para mim, ó, tá? Segundo o Bootstrap, segundo o manual do Bootstrap, lá na página do Bootstrap. E eu vou, utilizando essa tag aqui, ó, veja que interessante, vocês perceberam, né? Eu nem falei sobre isso aqui, ó. Olhem essa tag aqui embaixo aqui, ó. Tá? No action, eu tenho abre e fecha chaves. Antes, lá no CodeIgniter, eu teria que dar um PHP, uma tag PHP, echo, base, URL, enfim. Aqui eu não preciso fazer isso, eu só preciso de dizer que o que é imprimível, o que é printable, é quando eu utilizo
abre chaves e fecha chaves, porque o Blade interpreta essas duas chaves dessa forma. Ok? Então, dessa forma, ele vai imprimir o conteúdo de Session Success. Qual é o comando? Qual é o conteúdo? Section Success, na verdade, é o que está dentro de Success, que é Registered Successful Please Login. Então ele vai imprimir essa frase ali. Se caso aconteceu algum problema de login fail, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai mostrar em Danger a frase que está vinculada ao login fail. Tá? Então, é isso. O Blade nos ajuda muito, a gente não precisa escrever tanto como era no CodeIgniter. E ficou um código legal. Tá? Por fim, antes de eu entrar na parte de sessão de usuário, para a apresentação de todas as orders, eu vou fazer um teste. Eu vou entrar com um login que não existe aqui, qualquer coisa. E eu vou dar um submit. Olha que interessante. A email must be a valid email address e password field is required. São os erros que aconteceram. E esses erros aconteceram justamente quando eu tentei chamar o meu login user aqui, E o meu login user pela web aqui, que essa web está dentro da pasta routes. O login user, ele é o home controller at login auth. Então eu vou lá no meu login auth. Olha que interessante. Vamos ver a validação, então. O login auth, ele vai receber para o post aquelas duas informações, e-mail e password. Eu vou chamar o validator. Estão aqui as minhas regras, required email, required min. Se falhou, eu vou redirecionar de novo a página de login com os erros. E o login blade, bem aqui em cima, é que esses erros, eles vêm aqui, E eu pergunto, há algum erro? Se existe erros de validação, então mostre para nós em Danger, em vermelho. Ele faz um for each, ele vai pegar todos os erros, cada erro ele vai mostrar para mim. Ali foram 2 erros. Foram o password, que estava vazio, e foi um e-mail que não estava válido. Tá? Então, temos aqui tudo adequado para nós. Tá? Bom, para terminar essa primeira parte aqui do vídeo, eu vou fazer em partes esse vídeo, ele é muito grande esse sistema. Então a primeira parte do vídeo eu vou entrar na documentação do Laravel e vamos entrar nas validações. Eu quero mostrar para vocês um detalhe. Então eu vou colocar lá, validator. Create validator, validação. Então vamos dar uma olhada. Aqui, tudo que a gente tem feito, né? Messages, enfim, é possível também, pessoal, nós alterarmos as nossas mensagens, colocar as mensagens em português das mensagens de erro. É possível fazer isso tanto no CodeIgniter lá, quanto criar mensagens personalizadas dentro do nosso Maker. É só alterar as mensagens ali para nós. Simples. Tá? Aqui, Available Validation Rules. Olha que interessante. Todas as regras de validação disponíveis para que a gente possa usar no nosso sistema. Tá? Então o required está aqui, required. Aí ele mostra para nós como é usado. Tá? E tem vários, required if, tem numeric, nullable, password, min value, valor mínimo que tem que ser,
Olha, tem muita coisa, tem que ser IP ou não, tem que ser um JSON, enfim, tem muitas regras aqui de validação, tá? Muitas regras, se está dentro de um array, se for uma imagem, se for menor, se for maior, password, se for string ou não, então temos aí uma série de, se for e-mail ou não, né? Então tá aqui os tipos de e-mail, eu usei o RFS, tá? O DNS, se eu não me engano, ele testa realmente se o e-mail existe, né? Não é só e-mail, o e-mail falso, só para entrar no sistema, ele testa realmente se existe, ele vai lá, manda um pacote lá para testar o e-mail, é bem interessante mesmo esse sistema, tá? Então nós temos tudo que a gente precisa aqui, tá bom, pessoal? Então, no próximo capítulo, nós vamos ver como o login funciona, tá? O próximo capítulo vai mostrar como o login funciona. Como é que eu sei que existe já um usuário lá e temos que também ver se o password é correto ou não. Tá bom? Então vejo vocês mais tarde. Um abraço.